Vamos lá, vamos dividir aqui, vamos começar. Deixa eu ver. Tiago são 5, né? Eu- Dá um para cada, vai sobrar um, a gente começa de novo. Então eu começo, depois... Não, vai. Tu começa? Não. Então pronto. Então Sara vai começar, aí eu sou o segundo, Osival o terceiro, aí Leonan o quarto. Eu tenho que Que a eleição. que a Alessandra termina para poder ler. Bora lá. Ela tá ali do outro lado. Já? Já. Vamos lá. Calou. Bora lá. Começa Tiago, capítulo 1. Apresentação e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 11 tribos dispersas entre as nações, saudações. Irmão Roberto Mandavanira, a gente está lendo Tiago, capítulo 1. Tá bom? Começou agora. Pode ir lá. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas aprovações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ser plena a ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levantada pelo vento. Não imagina tal pessoa que assim receba coisa alguma do Senhor, pois a vacilante e constante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza e a glória desvanece. Da mesma forma, o rico definirá em meio os seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, por ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitis ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem há de oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele vos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tendes desde o princípio em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Porquanto livra-nos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Recebi humildemente a palavra que vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência.
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não tendo ouvintes negligentes, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refere sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelos filósofos mundanos, pelas filosofias mundanas. Certo, amém. Meu Deus, calor. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês retêm atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disseram ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês. Não são eles os que arrastam vocês para os tribunais. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontram na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isto? Assim também a fé por si, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras, que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé.
Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quanto acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Tiago, capítulo 3, passamos a leitura. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de retirar tudo. Ora, quando fomos presos na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leve se voltam para onde queira o impulso dos moleiros. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande, mostre, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de fera, de aves, de répteis, de animais do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal e contínuo e está cheia de tentação mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento factuoso, não ignoreis a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde a inveja e sentimento factuoso, aí há confusão em toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, agradável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça deveria ser paz para os que promovem a paz. Amém. Tiago, capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde são os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de um dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros,
Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que julgas o próximo. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Amém. Boa noite, irmão Roberto, irmã Davonira. Boa noite, parceiro. Tá tentando aqui entrar. Vamos lá. Quem de vocês dois quer ler o 5? Tiago. Pode ser. Vocês podem escolher aí um dos dois. Aí o outro já vai ler o 1 Pedro. Vamos lá. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e canteais por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem trará testemunho contra vós, e comerás como o fundo da vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras é que por vós foi diminuído. Clama os clamores dos que ceifaram entre os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vieste sobre a terra e vos deleitaste. Servaste os vossos corações como um dia de matança. Consideraste a matança justa e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmão, paciência até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. Meu irmão, tomai, por exemplo, de aflições a paciência do profeta que falará no nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o filho que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Estais alguém que vos aflito, estais alguém entre vós aflito, ore, está alguém descontente, cantai louvores. Estais alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros para que sarei. A oração do justo pode muito seus efeitos. Elias era um sujeito às mesmas paixões de nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmão, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que alguém que converteu um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém.
Vai tudo. É tudo, né? Vira Pedro. Sim. Preâmbulo de saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que diante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais em gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da fé, a salvação das vossas almas, a qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião, tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Encorajamento a uma vida santa. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual é verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado destes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O exercício do amor cristão, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amais ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Peraí, deixa eu ligar aqui. Diz 1 Pedro, capítulo 2. Vai. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2 agora. Oi. Tá ouvindo? Não, né? Fala, irmão. 1 Pedro. Vamos. 1 Pedro. Ouviu agora?
Viu? 1 Pedro capítulo 2. Sara que vai ler, vamos lá. Devemos viver como pedras vivas. Portanto, livra-nos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crerdes por intermédio desse alimento para a salvação. E se é que já provastes que o Senhor é bom. O povo gerado pela palavra viva. Achegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhada. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que não há construtores rejeitarão torna-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Portanto, aquele que não crê tropeça na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis sequer o povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora o recebeste. Deveres do povo de Deus. Amados, exortai-vos como peregrino e estrangeiro, a vós absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberes a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre o povo, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretextos para fazer o mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com devida reverência. Amai-vos os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, rejeitai-vos a vossos senhores, como todo o respeito, não apenas aos bons e insensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se sujeitais sofrimentos quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os vossos passos. Sigai os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados. Afinal, invisíveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que ele não obedeça a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, estejais no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sóbrios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois isso vocês foram chamados para receberem bênçãos por herança. Pois, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer qualquer praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham aquilo de que temer, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que lhe há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, e o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus estava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber disso, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas ao compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, porque subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele está sujeito anjos, autoridades e poderes.
Bem. Agora é o Sival. 1 Pedro, capítulo 4. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós desse mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acha estranho não correr com ele ao mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemo de vós. Mas há de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai o coração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da muito forte graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por vós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é por dificuldade do justo e salvo, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eis, que testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de toda a boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da vida. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti,
firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelo século dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita vos saúde, como igualmente meu filho Marcos. Saudai vós uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Segunda Pedro, primeira. Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade o amor fraterno, o amor fraterno o amor, porque se em vós houver abundar estas coisas, não vos deixaram ociosos nem estéreis nos conhecimentos do vosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais, irmão, a vossa vocação e eleição, porque também isto nunca jamais tropeçarei, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabeis, e estáis confirmados na presença verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenha a verdade destas coisas. Porque não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula astuciosa composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, na magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem lhe tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando vós com ele no monte de Canto. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem sabeis que estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas dos homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo.
pela destruição dos falsos profetas. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, que não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viverem impiamente. Ele livrou o justo Ló e fadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação aos piedosos e reservar os justos para a vida do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam a autoridade, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entendem, perecerão na sua corrupção. Recebendo galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordam nas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em ele, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também serve. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Peraí. Vai. A promessa do Senhor é segura. Amados, esta agora é a segunda carta que vos escrevo, em ambos procuro despertar como estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias segundo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a palavra de sua vida? Ora, desde que os antepassados morreram,
tudo continua desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada de água e por meio da água. Foi pela água que o mundo, naquela época, foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deves esquecer, que o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extraordinariamente paciente para convosco e não quer que ninguém perca, mas que todos seguem a seu arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão o som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existe serão expostos ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão para o calor. Todavia, confinados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardam estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele, em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as epístolas, discorrendo nelas sobre assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Amém. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também testemunhem comum conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevestes essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados, pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E isso sabemos que conhecemos, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvi. Contudo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceis o maligno. Eu vos escrevi, menino, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que fez a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e como viste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas escrevo acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebeis dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos aqui ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Amém. Primeira Epístola de João. Veja que grande amor tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e é permanente em si. Nisto vencemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e faremos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E isto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. João 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai que o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas ele que é o Espírito do Anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e esse que agora está no mundo. Filhinho, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que amados, amemos uns aos outros,
porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para convosco, que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não que vós tenhais amado a Deus mais do que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a própria propiciação pelo nosso pecado. Amado, se Deus assim nos amou, também vos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é o amor e a quem está em amor está em Deus e Deus nele. Isto é perfeito, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém. Amém. Fé em Cristo nesse mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus, seu Filho, deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Os seus sinais do amado pastor. Estas coisas vos escrevi, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que teis a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos neles, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado com o céu em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que é tudo de Deus. Teve o quê? Todo mundo já é do maligno. Sabemos que ele é o Filho de Deus, é vivo, e nos deu o entendimento para que o verdadeiro, isto é, o seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai os ídolos. Amém.
guardai-os do inimigo. Segunda João, Sara. Amém. Só tem. Vai. Cadê o Senhor? Saiu? Não. Vamos ler. Segunda João. Vai lá. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permaneçam em vós e que estará convosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Alegre-me sobremaneira por haver encontrado alguns de seus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que amemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados rigidamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. E se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não recebeis nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudai. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não é o meu propósito fazê-las apenas com papel e tinta. Em vez disso, almejo ir visitar-vos e falar convosco face a face, a fim de que a vossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. Amém. Terceiro João. O presbítero, o amado Gaio, a quem amo de verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegro ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir os meus filhos, que estes meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber alguma ajuda alguma dos gentios. Pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não nos recebeu. Portanto, chamarei a atenção dele para que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber aos irmãos, impede que os que desejam recebê-los os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Porquanto, a Demétrio, todos falaram bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Mas também testemunhamos que você sabe que os nossos testemunhos é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta,
Espero vê-los em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com vocês. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, amigos daí, um por um. Amém. Agora, Leonardo vai terminar com Judas. Amém. É o Sival. Ah, o Sival? É, Ah, é mesmo. Sival. É isso mesmo, o Sival. Já pulando. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado queridos em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aquele veículo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreende. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais racionais, até nisso se corrompem. Ai deles, que entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas de vossa festa de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes, desprovidos e desarraigadas, duplamente mortos. São ondas furiosas do mar, consumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a este profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer cumprir todos os dignos acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele profetizaram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas corrompidas e interesseiras. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências,
São estes os que causam divisões, consensuais e não têm um espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a terra. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo, quanto ao outro, tem detestando até a roupa buscada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao Deus, Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Mais uma leitura concluída. Amém. Foram 20 capítulos. 20 capítulos. Semana que vem a gente entra em Apocalipse. A gente lê Apocalipse todinho. Deixa eu tirar... Vamos tirar uma foto aqui pra gente colocar lá no grupo da igreja. Vamos lá. Olha todo mundo aí. Aparece aqui. Vem. Arruma aí, vamos. Pra gente botar lá no grupo. Quem não tá lendo, tá perdendo. Deixa eu botar uma blusa. Uma blusa decente. Quem não tá lendo... Oi. Tirou um? Vou tirar mais um. Peraí, deixa a Sara vir. Sara vai aparecer aqui também. Deixa a Sara vai aparecer aqui. Eu tiro essa touca. Mais uma. Vai de novo. É touca. Isso aí. Vamos passar. Vai. Pronto. Foto da leitura bíblica de hoje. Manda no grupo lá. Pra gente ver. Essa camisa, rapaz. Essa estrela aqui, ó. Essa estrela aqui, ó. Libertadores, ó. Isso aí foi Oitavo colocado no Libertadores. Oitavo colocado. Eliana, ora aí encerrando pra gente aí. Vamos lá, pra gente terminar. Deixa eu orar. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós oramos a Ti, agradecendo por mais um momento em que pudemos, ó Pai, ler a Tua palavra. Deus, um momento muito prazeroso, Deus, do conhecimento da Tua verdade, para o alimento do nosso espírito, das nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, não deixar esmorecer, não deixar nos abater, e continuar a perseverar na leitura da Tua palavra, Pai, todos os dias, ó Pai, enquanto estivermos aqui na terra, Senhor. Ó Deus, abençoe cada um de nós, Senhor, nas nossas famílias, ó Deus, a igreja, Deus, como um todo, Deus, preserva as vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de grande mal que sobreveio à sociedade, sobreveio ao mundo e ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso estado. E em nome do Senhor Jesus, Deus, que a Tua graça, Deus, esteja com cada um, Deus amado, as Tuas misericórdias, ó Pai, para que possamos resistir, Deus, dia mal, resistir ao inimigo, Deus, permanecer firme, ó Pai, para que nós possamos chegar ao grande dia, Deus, ao recebermos, ó Deus amado, ó Deus, estarmos perante a Ti, ó Deus amado, eternamente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Elson, Oi. Bota lá, menino.